Olá pessoal, meu nome é Douglas Santarelli, eu sou instrutor do curso de comissários de voo da Academia do Ar. E hoje vamos falar sobre meteorologia, matéria do bloco 4 do curso de comissários. Pressão, o que é pressão? Pressão é a força exercida numa determinada área. Então aqui eu tenho o esquema A e o esquema B. Essa barra aqui, ó, esse paralelepípedo, ele tem um peso. Esse peso está apoiado aonde? Na área do paralelepípedo. Se eu pegar esse mesmo paralelepípedo e apoiá-lo dessa forma, ele vai ficar apoiado numa área menor. Então aqui o mesmo peso vai ficar apoiado numa área menor, vai fazer mais pressão em cima da mesa. Então a pressão é a força, no caso aqui o peso, né, sobre uma determinada área. Por isso que o avião tem vários pneus, né, pessoal? Porque para dividir mais o peso, diminuir a pressão na pista, senão ele vai afundar a pista. Então isso é pressão. Tá? Você divide ali a quantidade do peso da aeronave em vários pneus e aí você não vai danificar a pista. Nós temos também a pressão do ar. Ó. Pressão do ar. Então aqui uma bexiga, por exemplo. Você vai encher a bexiga, a pressão de dentro da bexiga é maior que a pressão de fora da bexiga. A setinha de fora é menor do que a setinha de dentro. Se você fizer um furo nessa bexiga, o que vai acontecer com o ar que está aqui dentro? Ele vai sair. Então a pressão também, aqui nesse caso, é a força em uma determinada área. A área é um pedacinho da bexiga. Ó. A pressão do ar querendo sair aqui nessa área aqui. Ó. Pressão estática é a pressão que o ar parado exerce sobre os corpos na atmosfera. Então a pressão atmosférica é um exemplo de pressão estática. Então nós temos pressão em todos os corpos na atmosfera. E essa pressão ela se dá em todos os lados do corpo. Tá? De todos os lugares vem essa pressão. E pressão dinâmica é a pressão que o ar em movimento exerce sobre os corpos na atmosfera. O vento, por exemplo, ele te empurra, ele gera uma pressão dinâmica. Já a pressão estática é a pressão que todos nós estamos sentindo agora. Então, pressão atmosférica é um exemplo de pressão estática. As unidades de medida de pressão atmosférica. Então agora nós estamos falando, ó, pressão atmosférica. Aqui na atmosfera nós estamos dentro de uma determinada pressão do ar. E aí nós temos unidades de medidas de pressão da atmosfera. A pressão da atmosfera pode ser medida mais usualmente por quais unidades? Ó, polegada ou milímetro de mercúrio, quilopascal, atmosfera, milibar, hectopascal, sendo as três últimas as mais utilizadas no meio científico. Então essas unidades aqui elas são usadas, porém essas três últimas aqui, ó, ATM, atmosfera, milibar ou hectopascal, são as três mais usadas no meio científico. Ok? Na aviação a gente usa mais milibar. Ok? A atmosfera é a camada de ar que circunda a Terra. Em volta da Terra, nós temos uma camada de ar. Dentro dessa camada de ar, nós temos os fenômenos meteorológicos. Esses fenômenos meteorológicos são estudados por uma ciência chamada de meteorologia. A atmosfera é a camada gasosa que envolve o globo terrestre, acompanha a Terra em seus movimentos e tem como função principal... Grave isso daqui, ó, função principal. O que a atmosfera mais ajuda nós? A principal função em relação a nós é a filtragem seletiva da radiação eletromagnética solar. Filtragem seletiva da radiação eletromagnética solar. Então ela filtra toda essa radiação e os raios solares que chegam até nós não são fatais. Caso contrário, eles nos matariam. A atmosfera mantém-se presa à Terra pela ação da força da gravidade. Porque vocês viram ali, o ar é pesado, né? O ar tem peso, ele tem massa. Então a gravidade puxa o ar para ficar próximo da Terra, para baixo. Puxa o ar para baixo. Por isso que o ar não fica todo voando pelo espaço, fica grudado na Terra. Que também é responsável pela sua maior concentração junto à superfície da Terra. Então, quanto mais baixo nós tivermos, mais concentração de ar nós temos.
mais ar, mais pressão, mais densidade, mais temperatura nós temos aí ao nível do mar. Então aqui, ó, grande parte da radiação solar é luz visível. Isso aqui é interessante, tá, pessoal? Não é que seja importante, é difícil cair na prova, mas é bem interessante. Ó, luz visível. O que é luz visível? Mas o Sol também emite outros tipos de radiação eletromagnética, como os raios ultravioleta, os raios X, os raios gama e as ondas de rádio, além da radiação infravermelha, calor. Então, se você olhar aqui, ó, essa linhazinha aqui, essa linha, isso aqui é frequência em megahertz. Olha que legal, megahertz. Se você olhar no teu rádio aí FM, você vai perceber que o seu FM ele vai de 88 MHz a 108 MHz. Então, todas as rádios FM estão entre 88 MHz e 108 MHz. O que o rádio faz? Pega essas ondas de rádio e transforma em som que você ouve, que você escuta. A luz que você enxerga, ela também tem frequência, ela é uma onda eletromagnética. É uma onda de rádio. E a luz que está nessa frequência aqui, ó, está exatamente nessa frequência aqui, entre 10 elevado a 9 e 10 elevado a 8. O que é 10 elevado a 9? É o 1 com mais 9 zeros aqui. 10 elevado a 8 é o 1 com mais 8 zeros. Então, essa frequência aqui, ó, para a esquerda está aumentando, né? Está aumentando a frequência. Para a direita está diminuindo. Isso aqui é essa onda aqui, essa onda de rádio, o olho humano consegue enxergar. Então nós temos instalados aí na nossa cabeça 2 sensores de rádio, que são chamados de olhos, né? Nossos olhos, eles são sensores de ondas de rádio, onda eletromagnética. E aí a gente consegue enxergar, ó, as ondas de rádio que nosso olho consegue enxergar, elas vão do vermelho, que é a frequência mais baixa, está mais próximo da direita, vai do vermelho até o violeta. Então está passando aqui pelas cores do arco-íris, né? Ó. Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Quanto mais vermelho, mais baixa é a frequência. Quanto mais violeta, mais próximo do violeta, maior é a frequência. Por isso que nós utilizamos o termo ultravioleta, que é uma frequência acima do que a gente consegue enxergar. Ultravioleta, né? Ultra é acima. E infravermelho, abaixo do vermelho, abaixo do que a gente consegue enxergar também. Infra é abaixo, ultra é acima. Então tudo que está abaixo do vermelho a gente não consegue enxergar. São as frequências infravermelho, abaixo do vermelho. E todas as frequências que estão acima do violeta a gente também não consegue enxergar. Então aqui nós temos, pessoal, ó, várias outras ondas de rádio que não são visíveis. Olha só, acima do violeta nós temos ultravioleta, né, que está acima do violeta, e temos raio-x, onde você vai tirar a chapa lá, é um raio altamente nocivo. Depois nós temos o raio gama, que é muito perigoso. Outros raios cósmicos aqui. Tudo isso é filtrado pela atmosfera. Ó. Porque se chegar até nós, o que acontece? Mata a gente. Tá? E aqui é outras ondas que nós utilizamos para rádio. HF a gente usa para rádio. Aqui ondas de TV e rádio. Ó. VHF, que é televisão. UHF, algumas televisões. Radar, aqui já começa a ficar perigoso. Ondas de radar. Micro-ondas, que você esquenta lá a sua pipoca. Essa fina linha aqui que nós estamos vendo aqui, ó, é a linha de luz visível que o nosso olho consegue enxergar. Então tudo isso aqui que é nocivo são os raios que filtram e não deixam chegar até nós. Tá bom? Essa é a principal função da atmosfera e que torna aí a nossa vida possível.